Olá, bem-vindos a todos. Mais um episódio do podcast da ASP, o ASP Talks. Hoje estou aqui com duas advogadas, Renata Maria de Oliveira e Viviane Girardi. Agora que tivemos o encerramento do mês da mulher, né, do mês de março, que a gente tratou como mês da mulher, para a gente falar um pouco da posição da mulher no direito. Renata, que é a nossa vice-presidente atual da ASP, e Viviane, que foi a primeira mulher presidente da ASP no ano de 2021. Sejam bem-vindas. Obrigada, Flávia. Bom dia, obrigada, Flávia. E hoje, assim, a gente, depois do encerramento do nosso mês da mulher, né, a gente vendo que, pelos últimos censos, a gente tem 51% de advogadas mulheres no território nacional, isso representa mais de 700 mil advogadas no Brasil, né? O que a gente pode falar, né, em termos da atuação dessas advogadas? Começo por aqui, Renata. Vamos lá. Bom, eu queria primeiro, inicialmente, agradecer e, mais do que agradecer, cumprimentar também a ASP. Aproveito aqui para fazer na pessoa da nossa vice-presidente, a Renata, por essa programação toda do mês da mulher. Já se tornou, acho que, uma tradição aqui da nossa casa, uma boa tradição da casa, ter esse mês dedicado para as pautas voltadas para o universo feminino e uma pauta muito mais de reivindicações, mas também uma pauta de proposições para o universo feminino, que é uma grande contribuição da associação para as nossas questões voltadas para a mulher advogada, né? Você nos coloca essa questão a respeito do universo e da advocacia das mulheres. Eu vejo com bons olhos o crescimento da advocacia feminina. Nós sabemos que na base nós temos esses 51%, mas nós nos ressentimos ainda que no topo nós ainda somos a minoria, né? Então, eu me refiro basicamente àquilo que a gente, dentro dessa casa aqui, conseguiu e conquistou, que foi alçar as mulheres à posição do conselho diretor, a paridade no conselho diretor. Depois nós tivemos as vice-presidências femininas e tivemos a presidência feminina, que foi uma conquista da associação justamente nesse âmbito da liderança, né, das mulheres assumirem as posições de liderança, que sempre foi uma reivindicação das mulheres advogadas. E nesse ponto, a ASP, ainda que tenha na sua trajetória de 80 anos, a gente possa olhar para isso e achar que demorou muito para isso acontecer, nós não podemos nos esquecer que a ASP ela também reflete os movimentos da sociedade. Então, a sociedade nos últimos anos olhou para essa pauta feminina. E quando eu digo a sociedade, eu digo mulheres começaram a olhar para essa pauta feminina, que não mais é uma questão de buscar uma igualdade no mercado de trabalho, mas é buscar uma igualdade em determinados postos desse mercado de trabalho, né? Então, se nós conseguimos, de uma certa maneira, a participação no mercado de trabalho, as advogadas crescendo paulatinamente também nas salas de aula, e isso a gente vendo se referir dentro dos escritórios de advocacia, o segundo estágio está nos provocando a buscar as lideranças femininas. A ASP, então, conseguiu isso aqui no seu conselho diretor, tem esse compromisso, e tem outros compromissos que talvez depois a Renata possa aqui também me complementar. Mas eu deixo a Renata falar agora um pouquinho aí do que é a nossa temática aqui. Primeiro, queria agradecer muito o convite, queria parabenizar a nossa sempre diretora cultural, Flávia, por esse projeto maravilhoso que está sendo o podcast. Eu queria agradecer também a presença da Viviane, minha amiga. É sempre muito bom e é um aprendizado muito grande te ouvir. Eu apenas acrescentando o que a Viviane, a nossa eterna presidente, primeira presidente, que eu tenho muito orgulho de ter acompanhado, da nossa associação, dentro do nosso quadro de colaboradores e colaboradoras. Nós conseguimos também a paridade, temos 50% de mulheres e em cargo de liderança. Temos, se eu não me engano, 6 gerentes, temos mulheres que têm o seu papel principal eu digo, maior que o homem, porque a gente sempre afirma e fala, nós não queremos nada mais do que paridade. Então, se nós não conseguimos
isso dentro da nossa casa, como é que vamos lutar para nossas associadas, né? As nossas 70 mil associadas e associados. Então, nós precisamos olhar para dentro. E isso que a ASP está procurando. Em relação aos nossos cursos, nós temos como meta conseguir uma participação de 50% de mulheres. Mas quando é difícil, o nosso mínimo por regulamentação estatutária são de 30% de mulheres. Isso é muito importante, né? A gente vê que essas políticas afirmativas, né, são necessárias e esse momento só se atingiu aqui dentro, né? A gente sabe, vivendo aqui dentro, através dessas políticas afirmativas que a gente faz de colocação da mulher nesses espaços. E até pensando nisso, né, recentemente, indo para o âmbito do judiciário, né, recentemente todo mundo do meio jurídico teve conhecimento de uma resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, né, por criação da ministra Rosa Weber, ainda antes da finalização do seu mandato, de uma política de alternância, né, de gêneros nos cargos dos tribunais, né, buscando atingir, né, buscando essa paridade entre homens e mulheres no judiciário. Qual que é a importância disso e como isso refletiu? A gente vê que alguns tribunais acabaram por determinação do CNJ agora lançando concursos exclusivos para juízas mulheres, para promoção de carreira, né? E qual a importância que você vê nisso, Viviane? Bom, eu sou uma defensora das políticas afirmativas, né? Eu sei que a questão, por exemplo, de estabelecimento de cotas, políticas de inserção, ela sempre vem junto com uma controvérsia muito grande, mas eu não vejo como a gente não quebrar esse pacto que é feito de uma maneira até inconsciente por todos nós, né? De uma reprodução sempre de como a gente está vendo sempre a sociedade. Se nós não pararmos num determinado momento e falarmos, bom, para a gente romper com essa realidade que está posta, nós não vamos poder deixar que a história vá reproduzindo isso até, senão a ONU tem estudos, nós precisaríamos de quase 1000 anos para as mulheres atingirem essa paridade. Né? Então, nós precisamos realmente de afirmações. Quer dizer, qual é o compromisso que essa sociedade tem com as mulheres, com as meninas que estão vendo, com as nossas jovens? Se nós temos lá na Constituição comandos que dizem que deve haver tratamento igualitário, precisamos, então, dar concretude a esse princípio constitucional e a gente vai fazer isso por meio dessas políticas. É lógico, e a dificuldade da política de cotas, ela está nesse estabelecimento, porque toda vez que você reserva um espaço para uma determinada camada ou para um determinado segmento vulnerável, significa que você vai tirar um espaço daquele segmento que estava ali já majoritário e por anos ocupando aquele lugar. Mas isso é necessário, no meu ponto de vista, para a gente dar um passo a mais nessa nossa pauta civilizatória. Então, eu destaco, eu recebi com muita... nós sabemos que a ministra Rosa Weber, ela fez uma gestão muito discreta, como é o perfil dela. Aliás, como é o perfil das mulheres na liderança, né? As mulheres, eu diria que elas são, com 2 palavras, discrição e eficiência. Uma gestão feminina, normalmente, ela vem com muita eficiência, porque nós sabemos que nós somos cobradas muito mais do que os homens, porque a gente fica muito mais na visibilidade também, quando uma de nós ascende a esses cargos de liderança. Então, ministra Rosa Weber fez uma presidência, no meu ponto de vista, irreparável, enfrentou desafios difíceis logo no começo do ano, né? A gente viu o Supremo lá todo destruído e ela muito firme, e já inaugurando no ano com a reforma toda concluída. E 2 grandes contribuições do CNJ nesse âmbito da pauta feminina. Eu diria que a alternância, porque nós precisamos que os tribunais sejam arejados por mulheres, do mesmo jeito que o tribunal é arejado pelo 5º Constitucional, e isso transforma o tribunal de uma forma positiva, nós precisamos também ter mulheres nos tribunais, porque nós tivemos essa experiência aqui dentro da casa. Quando nós abrimos o debate no Conselho, com a participação e a visão das mulheres, a construção que saía do Conselho, ela era uma construção que levava em consideração
a visão dos homens e a visão das mulheres, a respeito de uma mesma temática. E de como a gente percebeu que muitas vezes os homens não tinham essa percepção, né, daquilo que nós estávamos falando. E que quando nós falávamos, eles começavam a prestar atenção e falavam, gente, isso é realmente verdadeiro. É isso, só um ponto antes de você prosseguir. Isso a gente faz com qualquer aspecto, né? Toda a diversidade que a gente traz para um debate é importante, né? Isso aqui dentro estamos vendo atualmente com uma política afirmativa também de participação de pessoas negras, né? Enfim, acho que depois até a gente pode falar um pouco da mulher negra, mas vivendo e tendo esse olhar diferenciado com base na vivência, isso com certeza enriquece todo o debate, né? E aqui eu estou na frente de uma criminalista, né? E só para citar um exemplo dessa questão da política aí do tribunal, vamos dar destaque à nossa ministra mais jovem do STJ, que é a doutora Daniela Teixeira, né? Daniela Teixeira. Recentemente teve um julgamento a respeito da questão de um estupro de uma menina de 12 anos, né, que resultou numa gestação, e a gente pôde ver ali no voto, tanto da ministra quanto dos homens daquela composição, a visão completamente diferente sobre essa questão da temática da mulher, do corpo da mulher, do que essa temática significa e impacta. Então, assim, é realmente importante. A hora que a mulher está com a caneta na mão, e estar com a caneta na mão num tribunal, é você poder dar a sua decisão. Eu não estou falando que é segundo uma ótica subjetiva, porque o juiz não tem que julgar a respeito da sua subjetividade. Ele tem que julgar com base na lei. Mas, obviamente, que a interpretação que ela vai dar dessa lei vai levar em consideração alguns aspectos culturais do Brasil que vão refletir lá na ponta em mais justiça para o jurisdicionado. Não é, Renata? Eu concordo, falou tudo. E só saindo um pouco dessa visão jurídica, eu vou entrar um pouco. Cheguei agora, semana passada, da Conferência Nacional da Mulher Advogada. E uma conferência que me emocionou no momento em que eu cheguei. E é isso, não é diferente, melhor, não é nada disso. Mas é uma outra visão. E é uma coisa genuína. É um encontro. Não que o homem não seja sincero, não estou aqui para afirmar nada. Mas eu acho que as mulheres estavam tão represárias, foram tantos anos, que você até citou, né? Não tem nem, pelo estudo da ONU, não dá nem para a gente imaginar que vamos conseguir correr atrás. Mas que a mulher, ela quando está junta com a outra mulher, é uma carga energética, é uma coisa tão surreal que parece que todas falam a mesma língua. E a gente sabe que não. Que temos pessoas diferentes, que pensamos de maneira diferente. Composições políticas, morais e totalmente ideológicas, totalmente diferentes. Mas eu senti naquela conferência que tinha 4.000 mulheres dentro de um auditório cantando um hino, assim, eu chorei. É muito emocionante. É muito emocionante. E nós só estamos aqui para somar, né? Mas aqui a visão é diferente, a visão é. Por isso que causa esse desconforto, né? Como a Viviane colocou, né? Porque a partir do momento que se ocupa, outras pessoas que ocupariam esse espaço deixam de ocupar, né? Mas mesmo com todas essas políticas afirmativas e com esse aumento, então, da posição, né? A gente vê, já consegue ver alguns cargos de liderança sendo ocupados por mulheres e uma maior... alguns aspectos ainda, né, engatinhando, mas a gente está vendo uma maior participação feminina, fruto também dessas políticas afirmativas, a atuação, né, da mulher advogada, né, como a gente ouve muitas notícias, né, de violência por questões de gênero, e até acho que todo mundo que atua também já sofreu alguma forma de discriminação, em menor ou maior grau, mas a gente vê episódios graves acontecendo, né, Renata? Isso é um fenômeno, né, que chama, ele foi estudado e foi, no Brasil, né, traduzido por guerra jurídica, mas ele é o nosso lawfare de gênero. Foi estudado pela doutora Soraya Mendes, que é lá de Alagoas, e ela afirma, com base dos estudos que ela teve, que 80% das mulheres advogadas já sofreram algum tipo de violência. Seja patrimonial, seja uma violência de perseguição, seja uma violência verbal. E assim, nós conhecemos casos
de mulheres que foram ameaçadas dentro dos seus escritórios, a família foi ameaçada. Teve um caso de uma moça, se eu não me engano, de Ceará. Ela estava com 36 semanas de gravidez, de gestação. É uma advogada de família. E num domingo, tinha acabado de colocar a cadeirinha do filho para depois de algumas semanas ir para a maternidade dentro do carro. O marido dela escuta um barulho, abre a porta, o carro dela estava sendo incendiado. Foram 2 pessoas e foi porque a esposa do cliente, a cliente dela, né, tinha afirmado ao marido que não iria fazer um acordo, que teria que ir para o litígio porque ela estava se sentindo injustiçada. Sobrou para a advogada que estava grávida, acredito que já tenha nascido, que isso já faz uns meses e tal, mas é um fenômeno que existe e que as mulheres afirmam que ainda estão desamparadas. A OAB criou um canal a OAB Nacional criou um canal para essas queixas e esse tipo de ameaça, mas elas ainda não se sentem seguras, protegidas. É isso. Isso é fato, né? Assim, é muito mais fácil a violência ser exteriorizada contra uma mulher do que contra um homem, né? A gente percebe isso numa mesa. Eu acredito que as advogadas criminalistas percebam isso com mais frequência numa delegacia, talvez. Enfim, ambientes que foram sempre territórios muito mais masculinos. E lembrando sempre que a nossa posição de advogadas, ela é uma profissão de enfrentamento, né? Então, é onde você vê o exemplo que a Renata trouxe aí. A advogada estava lá defendendo a sua cliente, quer dizer, enfrentando a injustiça proposta pelo marido, e o marido se sente tão livre, tão autorizado, não só para, digamos, atingir a esposa, mas para ir contra aquela que está defendendo a sua esposa. E nós, né, eu sou uma advogada da área de família, nós percebemos isso com muita frequência. Porque normalmente quando uma mulher, principalmente os casamentos mais antigos, quando a mulher muitas vezes rompe com um ciclo ou de violência, seja ela física, seja emocional, seja patrimonial, essa mulher se dá conta de que ela está vivendo em um ambiente ou uma relação que já não é saudável para ela, que ela procura um advogado ou uma advogada para buscar sair dessa situação. É muito natural que toda a raiva daquele companheiro, né, daquele marido, se volte contra quem está dando suporte para essa mulher sair dessa situação. Então, naturalmente, a advogada, ela é aí muito mais atingida. Os homens sofrem isso? Sim, eu acredito que os advogados possam sofrer isso. Claro. Mas o enfrentamento, quando se trata de uma mulher, é sempre muito mais fácil. O homem se sente muito mais autorizado a agredir a mulher, né? Você vê a ponto de uma violência desse... Então, por um lado, a gente vê uma dificuldade no exercício profissional, nesse âmbito, né? E isso acho que exige também uma mudança muito de mentalidade até dentro das próprias instituições. Acho que isso é bem relevante. Vamos aqui lembrar de mais vários episódios que nós pudemos agora constatar com muito mais facilidade com os julgamentos virtuais, o abuso que muitos desembargadores fazem em relação às mulheres que estão ali, muitas vezes com criança, para poder exercer a sua profissão, ou o pedido daquela gestante. Sim, Nossa, isso a Lei Julia Matos. A Lei Julia Matos sustentação. na sustentação, mas é aquela, né, assim, quer dizer, gravidez, como é que ele falou? Gravidez não é doença. Não, sim, nós sabemos que não é doença, de fato não é doença, mas é uma condição de uma fragilidade que é particular das mulheres, Sim. tem que ser atendida pela sociedade. Nós não Mas- temos que carregar essa condição sozinhas. Não é um Tem- problema da mulher, né? Não. Né? Que tipo de cidadão que nós queremos, né? Quais são os nossos cidadãozinhos aí que nós temos querendo deixar pro Brasil? Quer dizer, a gestação tem que entrar nesse cenário, a amamentação tem que entrar nesse cenário, para a gente poder ter crianças saudáveis, um país saudável, a gente precisa ter uma mãe saudável, né? Amparada, acolhida.
Então, acho que nós temos muito ainda para galgar nesse campo. Eu acho que, né, também atuando no direito de família, eu vejo bem isso, né? Como os homens se sentem mais à vontade de serem de serem agressivos, né? Porque isso Uhum. passa de assertividade, né? É. E é importante a gente pontuar, né, que eu acho que muitas mulheres, para tentar se defender sobre isso, às vezes tentam agir pensando como se homens fossem, né? O que a gente É. fala, né? São advogados de saias, né? Mas não, eu acho que toda essa sensibilidade que todo mundo sabe que existe de uma forma muito mais forte na figura feminina, isso é importante e é mais um elemento congregador, né? Para muitas áreas do direito a gente conseguir evoluir, né? Então, no próprio direito de família, isso se insere ali num contexto para a gente conseguir solucionar os problemas e em todos os outros, né? Eu vejo isso. Imagino que também no campo criminal, como bem disse a Viviane, Bastante. deve ser uma É. violência Ô, grande, Flá, né? eu só queria acrescentar que me passou na cabeça aqui o que a Viviane falou sobre a amamentação. A mulher amamentando dentro de banheiro, né? Não É, era em escritórios, em isso. qualquer empresas. Agora que a gente vê uns tempos para cá, os homens administradores de escritório preocupados e fazendo uma salinha de amamentação. Eu volto aqui na conferência da mulher advogada, tinha um berçário. Bacana. Então é isso, o problema não, o filho não é da mulher. O filho tem que ser incluído, né? A gente tem que trazer, porque é o que nós queremos desses cidadãozinhos, né? Exato. Tem que estar. E não adianta a gente achar que, então tá, vou trabalhar na maternidade, trabalha na maternidade. Uhum, Vou sair, vou tirar leite. uhum. É assim, a sociedade está mudando e está pedindo isso. E eu acho que nós estamos indo no caminho certo. Isso que eu ia perguntar, né? Qual o caminho, né? Qual o caminho que a gente tem? Ainda eu participei de um painel aqui no Mês da Mulher sobre maternidade e carreira, em que a gente tratou exatamente disso, né? Que a valorização da maternidade e a Uhum. busca, né, aí da mulher enquanto mãe, de mantê-la no ambiente de trabalho, de manter a sua carreira, ou de alternar, ou mudar de carreira, mas manter ela como trabalhadora, é importante para a sociedade como um todo, Todo. né? Inclusive para questões de sanidade mental, enfim, a gente É poderia isso. passar horas aqui Horas. conversando sobre isso, né? Mas, assim, pelo que a gente vê, né? Então, a gente, né, falou das políticas afirmativas, dessa violência que existe ainda e de uma forma muito grave. Eu É. acho que a questão do isolamento social na pandemia Uhum. intensificou isso, né? Intensificou, acho que a violência de todas as formas e mais ainda a violência contra a mulher, né? Ela aumentou. Mas a gente vê, né? Então a gente tem um exemplo aqui, né, de uma casa da ASP, né, que teve então uma presidente recentemente mulher, tá tendo uma vice-presidência mulher no momento, e a gente vê alguns órgãos Uhum. do judiciário, como o próprio CNJ, que a gente falou aqui da ministra Rosa Weber, da mulher galgando esses espaços. Estamos num bom caminho em relação a isso? O que vocês pensam? Assim, essa luta tem sido adequada? A gente está progredindo, né? Eu acredito que sim, né? É lógico que a gente gostaria que progredisse muito mais rápido, né? E até quando a gente falou ali da questão das políticas de cota, lembrar que as políticas de cota, elas só são necessárias também por um tempo. Se a gente conseguir evoluir no sentido de equilibrar já esse jogo, não tem mais razão de ser das políticas de cota. A Isso. gente já vai ter essa inserção, digamos, plena, né? Mas eu vejo assim, as novas gerações, eu acho que elas nos dão muito, muito alento, né? Eu estava recentemente num evento lá na PUC e eu vi não só a presidente do 22 de agosto, Uhum. que é o centro acadêmico lá da Uhum. PUC, é uma presidente menina, uma Mulher. estudante, uma mulher, né? E uma vice-presidente também mulher. A reitoria ocupada por uma professora e uma vice-reitora também mulher. Quer dizer, estamos avançando, né? Acho que as novas gerações que estão vindo aí, elas já vêm com esse drive mais Diferente. preparado, né? Mas eu queria dar um enfoque também, que é o seguinte, que eu sempre dizia assim, que não seja por convicção de justiça social
se você é uma pessoa que está voltada só, digamos, para a ótica do mercado, ainda assim, sobre a ótica do mercado, a inserção da mulher nos cargos de liderança, a inserção da mulher nas empresas é uma contribuição extremamente eficiente para a economia. Uhum. Há um estudo de que a força feminina, ela representa, e se nós tivéssemos essas lideranças em cargos de gestão, né, já mais intensificado o número das mulheres, nós teríamos um aumento equivalente a 2 pontos por cento do nosso PIB, de incremento na economia só por essa participação, que são esses estudos, né? Só que por um outro, por um outro lado, quando nós vamos lá para a realidade salarial das mulheres, nós ainda vemos que as mulheres também ganham menos do que os homens. Então, essa equalização salarial que é necessária, que precisa, e que também tem uma lei agora, né, de equiparação salarial, e a gente está vendo aí muitas resistências de muitos setores, ela também tem essa finalidade de cumprir com uma justiça social em relação às mulheres, até porque a Renata me falou aqui na nossa conversa anterior das mulheres que são... Eu acho que e as mulheres negras, né? As mulheres negras também que são arrimo de família. Arrimo de família. Pois a maioria 51%. Então, vocês imaginem, esses 51% ganhando mais, o que essas mulheres poderiam contribuir e gerar também impacto na nossa economia, né? Além de todo o impacto social que a gente sabe que a melhor remuneração representa para as famílias. Então, assim, são vários aspectos, mas eu vejo que a legislação, de um modo geral, ela vem contribuindo nesse sentido. Então, eu vejo que tem as novas gerações que já vêm com essa perspectiva de não aceitarem mais situações que antes a gente, no nosso cotidiano, nem via. Nem percebia que era uma situação de violência ou de né? discriminação, né? Ou de menos-valia da mulher. Elas têm isso já muito presente. E tem esses instrumentos, todas essas políticas. E antes de passar de novo a palavra aqui para a Renata, para as contribuições dela, queria dizer, assim, da importância, e já convocar a ASP para promover cursos nesse âmbito, para a gente instrumentalizar os advogados e as advogadas para a questão dos julgamentos com perspectiva de gênero. Flávia nos trouxe aqui que o vestibular, o Enem do ano passado... o Enem do ano passado, a redação do Enem do ano passado, isso é muito interessante, né? Quando você falou da geração mais jovem, né? Pelo menos eu vejo meus filhos, eles estudam questões raciais na escola, eu fico muito, muito feliz que isso já esteja sendo debatendo entre crianças pequenas, né? E a redação do Enem do ano passado, salvo engano, foi a invisibilidade do trabalho de cuidado, trazendo para esse aspecto, né? Muita a gente falou do trabalho de cuidado feminino, né? Então a gente vê, né, quando que, pensando, né, quando nós aqui fizemos vestibular, estávamos nessa fase da vida, quando que este assunto seria uma matéria a ser abordada por uma dissertação de um jovem de 17, 18 anos pretendendo entrar na faculdade, né? Então eu tenho esperança que as gerações mais novas, claro, a gente sabe que também existe esse conflito, esse embate por posicionamentos divergentes, também já no âmbito das pessoas mais novas, mas já existe esse debate sendo feito lá atrás, né, com as crianças, com os adolescentes. Então, isso acaba sendo muito interessante para a gente pensar para um futuro, né? Você falou da presidente do 22 de agosto, a presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto também é uma mulher. Foi na posse, Mariana. Exato, né? Então, assim, a gente tem tido essa evolução, né? E até pouco tempo atrás, né? Quando eu estava na faculdade, foi a primeira presidência do Centro Acadêmico 11 de agosto mulher, teve durante minha faculdade, né? Então, há 20 e poucos anos também a gente não trazia isso, né? Então, acho que isso a gente está vendo uma evolução, né? Que vem aos poucos, justamente para a gente conseguir chegar no momento que isso não precise mais ser falado. Acho que essa é o grande objetivo final, né? A gente não precisa ter isso, né? Eu acho assim, às vezes a gente lê algumas notícias, a gente fica sabendo de algumas informações que parece que nós damos um passo à frente e 10 passos para trás. Mas eu acho que isso como qualquer uma evolução, né? Porque isso é uma evolução, para mim é uma revolução mundial, né? Como tudo, a gente tem essa sensação.
Mas eu também tenho muita esperança, eu acredito e confio em tudo que vocês disseram, e eu acho que a nossa aposta estão nas gerações que estão vindo. Apesar da gente não desistir nunca, a gente continuar lutando, eu tenho também muita esperança em quem está vindo. E só como eu estou, né, vice-presidente da ASP e estou circulando bastante, para dar um exemplo, ontem eu fui numa entrega de carteira na seção de Vila Prudente. Eram 28 carteiras. 21 mulheres, tinham 7 homens. E na mesa de entrega, éramos em 4 mulheres e 1 homem. Então, isso, né? E uma coisa natural, os homens, o homem que estava nos acompanhando na mesa, enalteceu isso. Então, eu acho que estamos num caminho. Num caminho, né? Quando isso vem de uma forma, vai se naturalizando, né? Ver as mulheres nesses espaços. Isso, é isso que tem que acontecer. Agora, é muito importante, porque a gente também circula ainda no universo jurídico, que até pela nossa própria postura de advogadas, isso sempre foi uma briga, uma conquista das mulheres advogadas, né? Mas é muito importante essa representatividade, sabe? A visibilidade do coletivo, assim, de ter mulheres ali, essa presença mesmo das mulheres, para essas novas gerações é muito importante. Para elas se sentirem reconhecidas. Porque eu quero aqui colocar uma coisa que me deixou, assim, bastante preocupada, foi exatamente quando nós fizemos o evento aqui para discutir a questão né, para já abrir o mês da mulher, que nós tivemos a professora Elisa, que é a vice-diretora da Faculdade de Direito, né? Isso. E que ela nos colocou, assim, que eles fizeram também uma pesquisa lá dentro da faculdade. Aí ela pontuou que ela e mais uma outra professora, que eu acredito que seja a professora Paula Forgione, são as únicas titulares dentro do Largo São Francisco no momento, né? E de como elas foram percebendo que se não houver também essa presença das mulheres na sala de aula, essa representatividade, ou seja, essa presença feminina, as mulheres também, as alunas também vão silenciando ao longo do tempo, dos anos. Porque elas também não vão encontrando, muitas vezes, essa identificação, esse espelho, né? Para você poder ter um pouco... Agora, a gente também percebe que ainda tem setores, ainda que isso fica muito mais evidente, mais gritante, mas é preciso também dar ênfase, assim, a como os homens também, das novas gerações, né? Eles estão entendendo que existe um outro papel do homem na sociedade, um outro papel do pai dentro de casa, e como todo mundo está ganhando com essa nova conformação, né? É muito, muito bacana ver os meninos que são pais recentes. Eu estou lá com um vizinho também, que é pai recente, e vibrar por participar da maternidade. É um trabalho conjunto. Um trabalho conjunto. Não é ajuda, né? Não, é um compartilhamento, né, de atividades. E você falou da visibilidade das mulheres, lembrei até de um caso quando minha filha era pequena, tinha uns 6 anos, fui visitar um lugar e tinha uma galeria de ex-presidentes, uma instituição brasileira. Ela entrou, olhou um monte de fotos, olhou de um lado, olhou de outro, olhou de outro. Tem outra sala ali, né? Eu falei, tem. Lá deve ser das presidentes meninas, porque aqui só tem os presidentes meninos. Olha. Ela tinha acabado de aprender a ler, foi olhando o presidente. Ali deve estar as presidentes meninas. Acho que separaram as meninas. Eu falei, pois não temos presidentes meninas aqui, né? Mas como essa visão dela de achar, primeiro, que deveria, né? Deveria ter, que era natural que tivesse, né? E de como é importante que tenha para as meninas se identificarem, né? Para essa nova geração vindo. Então, isso que é muito interessante. Mas só usando também o gancho que a minha amiga Vivi falou aqui agora, a gente tem que cumprimentar também vocês, que são mães de meninos. Eu acho que isso... também não quero culpar as mães de outras gerações, lógico que não, porque não é... Mas eu acho que isso está mudando bastante. O jeito que de uns anos para cá eles estão sendo educados e mostrando a realidade, né? Que é assim. Por isso que nós estamos tendo também tanto, graças às mães. Eu acho que é uma transformação mesmo, né? Porque há uma percepção dessa necessidade. E aí eu acho que quando você
tira isso da invisibilidade, né, começa a mostrar o que nem nós mulheres notávamos, né? Uhum. Era tão natural que o Legal. lugar da mulher fosse lá, o lugar do homem fosse fora de casa, a mulher dentro de casa. E é preciso dizer assim, a minha formação é de direito civil, né? Então, quando você estuda direito civil, que é aquele que regula desde o nascimento até Uhum. a morte de uma pessoa, você vê qual que era a conformação do Código Civil de Uhum. 16, né? A mulher, ao se casar, perdia a capacidade, gente. Ela se É. tornava relativamente incapaz. Então, quer dizer, é fruto de uma cultura lá, de uma formação do nosso povo que tinha, e aí aqui a gente tem que colocar isso também na pauta, lembrar que aqui nós somos 3 mulheres brancas, né? É isso. Nós temos ainda uma dívida gigante com as mulheres Negras. negras, Uhum. que se a Nós já nossa, estamos numa situação de privilégio, né? que se É. a nossa pauta ela já é difícil de ser Imagina. implementada, a pauta das mulheres negras no Brasil, pela própria formação da nossa cultura, que sempre. Vou voltar aqui para a minha área, que é a área do casamento e da Uhum. família, né? A mulher branca era aquela que tinha acesso ao casamento formal, que tinha, então, portanto, acesso ao casamento eh, legitimado, né? Aham. Formal, Ok. legitimado. E a mulher negra ficava sempre na união estável, que na época era o concubinato, quando não, o corpo dela servia, né, para a recriação, digamos assim, do homem branco, porque a mulher daquela família, ela estava ali para dar filhos, perpetuar o nome e a tradição daquela família. Por isso nós tínhamos também a ilegitimidade dos filhos nascidos fora do casamento, Uhum. justamente porque o filho da mulher negra não podia ir lá naquela família, herdar nome, É isso. patrimônio, né, e a tradição. Então, tudo isso nos chega ainda como resquício e as nossas advogadas, as nossas mães negras, as nossas mulheres negras têm essa batalha muito mais difícil e a gente precisa É. ter sensibilidade para isso. E eu sei que a ASP tem, porque já está implementando aqui no próprio conselho Exato. diretor, né, a participação das mulheres pretas, dos homens Homens pretos. pretos. Então, é um compromisso que a gente sabe que também é lento, mas é um compromisso necessário. E aqui eu dou destaque também à política do Supremo Tribunal Aham. Federal. Eu estive na posse do ministro Roberto Barroso Barroso. como presidente. Ele, além de pretende implementar o concurso nacional para a Aham. magistratura, reservar 30% de vagas fomentadas para instrumentalizar. Quer dizer, não sei se são exatamente 30% de vagas, mas na verdade eles querem. São 30% de bolsas que eles Ah, querem tá. criar. 30% de bolsas, eu acredito que pagas pela iniciativa privada, para dar condições das pessoas pretas poderem competir num nível Ah, de igualdade nesses Nossa, concursos. Então, isso é uma transformação. é Isso é isso. quebrar um É pacto isso. centenário, né? Da nossa. romper um pacto social que Ao a gente tem carrega desde historicamente. É isso. uma dívida do Brasil escravocrata, Exato, né? exato. Então isso precisa. Então, assim, nós estávamos falando, né, a gente vê muita coisa difícil, a gente fala sobre a temática feminina, mas a gente está avançando, né? Tá. Não podemos perder essa esperança. Muito pelo contrário, eu acho que o passado é alguma coisa que a gente olha para o retrovisor para projetar É o, isso. o Né, nosso pra futuro. melhorar. Eu acho que isso que a gente tem que sair, né, pensar com otimismo nesse aspecto. Acho que a gente tem como ser otimista nisso, né, pra gente já ir caminhando para o encerramento aqui do nosso bate-papo, que daria pra gente passar o dia conversando, né? Rápido. Mas a gente pensando com otimismo de que estamos caminhando bem, lentamente, né? Aos poucos, galgando esses espaços e transformando a mentalidade da sociedade em relação a isso, né? É isso. Ah, mas muito obrigada, Viviane, nossa querida e sempre presidente. Obrigada, Renata, por Eu que por essa agradeço. conversa, esse bate-papo. E é sempre muito bom poder trocar esses assuntos com quem realmente está nesse trabalho diário. Eu que agradeço, Flávia. Para mim é sempre, nossa, é um prazer redobrado voltar a essa casa, é uma alegria. Enfim, o tempo que eu passei aqui, o aprendizado que eu tive aqui, as trocas que eu tive, as pessoas que eu conheci, e um enorme orgulho de, né, estar na frente aqui de minhas
conselheiras que tão bem me representam depois que eu saí também da associação. Flávia, que chegou a ser diretora comigo, né? Renata, agora nossa vice-presidente. É realmente um orgulho ter também em vocês a representação das mulheres. Obrigada. Eu também queria agradecer o convite, queria agradecer, Viviane, por sempre, por tudo. Flávia, obrigada também. E reafirmando o compromisso da ASP com todas essas nossas ações afirmativas e vamos sempre lutar por isso. E podem contar conosco, né? A gente que já... Puxa a orelha. A gente que já deixou, né, a casa fica muito satisfeita de ver que essa continua sendo uma política, né? Queria agradecer a todos que nos acompanharam e convidar a todos para seguir nossos outros episódios da ASP Talks no Spotify e no YouTube. Obrigada. Muito bom.